A paz do Senhor, meus queridos, muito obrigado por você ter clicado neste vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus Cristo. O propósito deste canal é levar o conhecimento a todos vocês sobre a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra de Deus que nos traz a verdade, a vida. Amém? Muito bem, meus queridos, eu peço que você já deixe aí o seu joia para que ajude o nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva. E eu convido você a, todas as manhãs, às 6 horas, participar da oração da manhã falando com Deus. É o momento onde nós abrimos o nosso dia lendo a palavra do Senhor, orando, intercedendo pela vida familiar de cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Amém? Diante de um cenário no qual a igreja do Senhor tem vivido, então o Espírito Santo, Ele tem me levado a meditar, orar, interceder pela igreja, e eu venho trazendo mensagens de reflexão. E nós estamos numa série falando sobre: será que eu estou preparado para ir ao encontro com Deus? Será que nós estamos preparados? Será que você está preparado para ser arrebatado, para ir com o Senhor Jesus Cristo? Porque muito tem se falado da volta do Senhor. Mas como é que o noivo vai chegar para o casamento e a noiva não estar pronta? Eu convido você a se juntar comigo nesta oração, nesta reflexão, nesse estudo da palavra. Amém? Por isso eu convido você a ficar até o final, para que você também seja abençoado com essa palavra poderosa. Vamos à mensagem de hoje. Meus queridos, nós temos que vigiar e estar sempre orando, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora quando o Senhor Jesus Cristo virá para nos levar. Os mistérios de Deus são mistérios de Deus, mas uma coisa é certa, que nós temos que estar alinhados a nossa vida com a palavra do Senhor. Eu falo para você que já tem uma vida na presença, se envolva mais com Deus. Eu falo para você que ainda não teve uma experiência, busque uma experiência com Deus. Se dentro de você há uma voz, há um pensamento, há um sentimento, há uma necessidade, um vazio, meu querido, Jesus, Ele está chamando. A palavra do Senhor fala que o bom pastor, ele chama as ovelhas e as ovelhas ouvem, escutam, entendem a voz do chamado do pastor. E nós temos, eu quero ler o que o apóstolo João, em sua visão, no livro de Apocalipse, ele fala para as igrejas, para a igreja de Éfeso, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 2, está escrito: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverados e suportados provas por causa do meu amor, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Espírito Santo está revelando que Deus, Ele conhece a nossa obra, Ele conhece a nossa intensidade dentro da presença dEle. O Senhor conhece. Ele leva a cada um de nós a sempre estar lembrando de onde a gente caiu, de onde a gente veio,
e devemos nos arrepender e voltar a praticar o verdadeiro amor, a verdadeira graça da palavra de Deus. Isso é que ele está falando para a igreja de Éfeso. Mas essa mensagem também, para quem entende o poder do Senhor Jesus, é uma chamada ao arrependimento, à conversão. Mesmo você que nunca participou, que você que está me assistindo, você pode, não, eu nunca tive esse primeiro amor, eu nunca tive essa experiência, mas eu quero ter a minha primeira vez, o meu primeiro amor na presença do Deus Altíssimo. Você pode, basta você crer e confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. Jesus, ele está voltando e está chamando tanto a sua igreja ao arrependimento, à prática das boas obras, como também está chamando aqueles que ainda não tiveram uma experiência na presença dele. Nós temos que nos preparar para a volta do Senhor. Nós não sabemos quando vai ser. Não sabemos. O que nós devemos fazer é nos preparar. Ele está falando assim: arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Primeiro amor, amor do arrependimento, amor de quando nós nos convertemos. É maravilhoso. Eu tenho orado, Senhor, leva-me de volta a esse primeiro amor, porque eu quero sentir a tua graça, o teu poder, o teu amor novamente restaurando a minha vida. E isso é para você, isso é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele disse: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu vencerei, eu venci, eu venci, tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus, ele nos chama. Por que Jesus nos manda animar, a ficar animados? Porque está dizendo que ele venceu. Porque ele sabe que vamos passar por provas, por provações, por lutas, por tribulações, gente querendo nos desacreditar, gente querendo nos perseguir, gente querendo anular a fé que nós temos dentro do nosso coração. Por que Deus, quando chama Josué para entrar na terra prometida, ele fala assim: tem bom ânimo, eu não te disse, tem bom ânimo, não te separes do livro desta lei, nem de dia nem de noite, faz tudo. Então, se Deus está chamando a Josué, um homem guerreiro que vai conquistar a terra, para ele ter ânimo, é porque ele ia enfrentar desânimo. Ele ia enfrentar desânimo, como eu enfrento desânimo, como você pode estar enfrentando desânimo. Quando muito enfrento desânimos. Por quê? Porque o desânimo é que nos leva ao fracasso. O desânimo é que nos leva a desacreditar daquilo que Deus tem para mim, Deus tem para você. A carta que Deus escreve a Hermínio, no versículo 9 fala assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha só. Aqui está falando para a igreja que acha que é pobre, que não tem nada. Olha, Jesus, ele nos fez herdeiro com ele. Jesus, ele é o Filho do Deus Pai, e ele diz: eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, você esteja, vós estejais também. Então nós somos ricos da graça de Deus. Meus queridos, temos que nos preparar para a volta do Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, confessar Jesus, voltar ao primeiro amor, saber que nós somos filhos do Rei, nós somos ricos, porque a graça de Deus habita em você, habita em mim, habita na vida daquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. A graça de Deus, ela é restauradora. Ele fala assim no versículo 10, não tema as coisas que tem de sofrer. Não temos que temer, temos que ter ânimo, porque nós somos postos à prova. O versículo 10 fala assim, que não tema as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para serem expostos à prova. Meus queridos,
Todos os dias nós somos postos à prova. Todos os dias nós somos postos à prova. E muitos se levantam para criticar a igreja, para criticar a palavra de Deus, para zombar, para fazer pouco caso, para fazer piada, para denegrir a imagem do Senhor e denegrir a imagem daqueles que servem, que estão na presença de Deus. O mundo hoje se levanta de maneira, que não valoriza mais a palavra, não tem mais o amor. Mas você é chamado, eu sou chamado, porque nós somos filho do Rei, nós somos filho de Deus. Você tem o poder de se tornar filho de Deus, basta você crer, confessar, mudar de vida, mudar a sua mente, mudar o seu comportamento, mudar o seu falar, como nós lemos lá no livro de Colossenses. Temos que mudar mesmo, voltar ao primeiro amor, como ele aconselha a igreja a voltar. Como ele anima aqui, sabe que Deus, ele sabe da nossa tribulação, que Deus, ele sabe, Jesus, ele passou por tudo isso. Por isso ele venceu e nos dá essa garantia de vitórias. Porque aquele que vencer de modo algum sofrerá dano na segunda morte. Nós somos chamados para viver na presença de Deus, para reinar com ele. Nós somos chamados para reinar com Jesus. Nós somos chamados para reinar com Jesus. Jesus, através da visão ao apóstolo Pedro, a carta a Pérgamos, no capítulo 13, ele fala assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Aqui Deus, ele conhece o lugar que nós moramos, ele sabe que o trono de Satanás está instaurado por muitos lugares aí, mas ele conhece e sabe a nossa luta, e sabe a nossa tribulação, e sabe que nós estamos com ele. Por isso temos que nos arrepender, confessar, voltar. Nós não podemos viver segundo as doutrinas de Balaão, querendo amaldiçoar o povo de Deus. Não, meus queridos, nós temos que abençoar as pessoas, abençoar para que a bênção venha sobre nós. Quando nós oramos o Pai Nosso, perdoa nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Então, se eu tenho perdoado, eu sou perdoado. Nós não podemos viver mais no engano. Deus, ele tem chamado. A carta à igreja de Sardes. Ser vigilante, capítulo 3, versículo 2. Ser vigilante e considera o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do nosso Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus, ele nos leva a saber que nós temos que ser igual às virgens prudentes, ser vigilante. Nós temos que viver o arrependimento, nós temos que viver o amor de Deus, nós temos que viver a prática da palavra de Deus. Nós temos que se lembrar daquilo que temos recebido. O que é que nós temos recebido? A palavra de Deus é bem clara. Se você crê em Jesus, você recebe o poder de se tornar filho de Deus. Você recebeu um poder de se tornar filho de Deus. Você recebeu uma unção. Cristo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Você recebeu a unção de Deus. Você tem que viver nessa unção. Se você não viver esta unção, se você não viver a palavra, isso vai causar morte em você. Isso vai causar morte em você. Lembra-te de que tem recebido e ouvido, né? Guarda-o, arrepende-te, vigia, ora, porque nós não sabemos o dia que Jesus Cristo vai voltar.
A igreja de Filadélfia, ele escreve no versículo 8: conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, e eis que alguns dos que estão na sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos meus pés e conhecer que eu te amei. Jesus, ele quer usar a minha vida, a tua vida, para mostrar o amor que ele tem por todos, e eles vão se arrepender também, mas eu preciso estar na presença de Deus. Deus, ele conhece as nossas obras, ele conhece a nossa oração, ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas intenções. Deus, ele colocou a porta aberta, a porta da salvação, a porta do céu, para mim, para você, para todos. Quem crê em Jesus será salvo. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. O fardo de Jesus é leve, porque nos traz a paz. O jugo de Jesus é suave, não nos machuca, não nos causa dor, não nos causa sofrimento. Agora a minha carne, ela sofre porque ela quer as coisas terrenas, mas a minha alma, o meu espírito, ela se alegra, se exulta na presença de Deus. E o meu corpo, ele tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Os desejos do meu corpo tem que submeter às vontades do Espírito Santo, porque aí sim, quando eu receber um novo corpo glorificado, já não vou mais sentir essa dependência que o meu corpo hoje sente, essa fome, essa sede, pelo sexo, pela comida, pelos vícios, por tudo. A mente, ela vicia o homem e o corpo do homem a tudo que é mal, porque é terreno, é pecador. A igreja de Laodiceia, Deus fala assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. E Jesus fala assim: quem deras fosse frio ou quente. Você às vezes pode achar que está rico, abastado e não precisa de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre e segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Aqui Deus está falando da palavra, do entendimento, da graça, da salvação, do poder que está na presença de Deus. E quando ele fala aqui no 18 de vestiduras brancas para vestir, é para que nós confessemos Jesus. O sangue de Jesus vai nos limpar, vai nos lavar, vai tornar a nossa veste mais alva do que a neve, para que nós não sejamos vomitados da boca do Senhor. Tem muito crente que está morno. Ei, tem muito crente que está em cima do muro. O muro pertence à sinagoga de Satanás. Desça do muro, escolha o seu lado, venha para Jesus, arrepende-te, porque Deus, ele zela pela sua palavra, Deus, ele zela por aquele que está arrependido. Deus, ele é zeloso. Por isso, arrepende-te, volta enquanto é tempo, porque você não sabe a hora que Jesus vai chamar a tua vida. Jesus, ele te ama. Seja quente ou frio, para que Jesus não vomite você, mas não fique morno. Compre dele ouro puro refinado, a palavra, a vida, na presença dele. Jesus, ele te ama. Você que já tem uma vida na presença de Deus, se você tem uma vida na presença de Deus, arrepende-te. Se você tem uma vida na presença de Deus, compra ouro refinado. E você que ainda não tem uma vida na presença de Deus, você que ainda nunca aceitou Jesus, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Faça essa oração, confessa os teus pecados para Ele, Ele vai te perdoar, Ele vai salvar a tua vida, Ele vai te dar uma direção para estar na presença dEle. Jesus irei buscar aquele que se havia perdido. Meu irmão, eu andava perdido no mundo, eu não sabia
eu rejeitava a palavra. Mas eu agradeço a Deus que teve um dia que a palavra de Deus foi mais forte no meu coração e eu pude mudar a minha mente, eu pude mudar o meu comportamento. Mas eu era uma pessoa mundana, vivia por aí fazendo o que eu queria. Graças a Deus hoje sou diferente por causa do amor de Deus. Eu tenho buscado me arrepender todo dia, eu tenho buscado estar na presença todo dia, porque Deus, Ele conhece a minha obra, a tua obra. Deus, Ele sabe aquilo que eu preciso e sabe que você precisa. Se você ainda não conheceu Jesus, busca conhecer Jesus, busca conhecer a palavra de Jesus. Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele te ama. Eu estou falando para você que nunca teve uma experiência com Deus, para você que nunca aceitou Jesus, aceita Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Você que está desesperado, angustiado, acha que não tem jeito sim. Se teve jeito para a minha vida, vai ter jeito para a tua vida. Se teve jeito para Deus consertar o meu coração, Ele conserta o teu coração. É porque você não me conhece, você não me conheceu. Mas se você tivesse me conhecido, você ia ver a grande obra que Deus fez na minha vida e saber que Ele é poderoso para mudar o coração de um homem, pode ser o mais duro homem que for. Deus, Ele muda. Então, se Ele fez isso comigo, é por isso que eu estou falando para você. Aceita Jesus. E você que já anda com Jesus, te arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Comece a buscar, comece a se preparar para se encontrar com Deus. Como é que eu me preparo? Orando, jejuando, confessando, lendo a palavra, mudando de vida, mudando a mente, mudando o comportamento, mudando falar, mudando, é mudança de vida. Eu preciso mudar de vida todo dia. Amém, meus queridos? Fica na paz, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa habitar no coração de cada um dos meus irmãos, que essa semente possa ser plantada e gerada para o arrependimento, para a conversão, para um novo concerto contigo, para uma nova aliança contigo. Aqueles que estão na tua presença, que eles sejam firmados. Aqueles que nunca te aceitaram, que eles te aceitem e comecem uma vida nova em tua presença, e que eles sejam animados, que apesar das tribulações, do mal que assola o mundo, eles estejam a segurança do Senhor na vida deles. Eu oro em nome de Jesus, e se você aceita esta oração, declare comigo amém e diga: Senhor, muda a minha vida. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Compartilhe este conteúdo para os seus amigos, seus familiares, convide as pessoas a ler a palavra de Deus. Espero que essa mensagem possa estar contribuindo para o seu crescimento espiritual. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o like aí para impulsionar o canal. Se não for inscrito, se inscreva. Nós temos o grupo de WhatsApp de oração, vou deixar o link na descrição. Todos os dias às 6 da manhã nós temos a oração da manhã, falando com Deus. Estamos lendo o livro dos Salmos todas as manhãs, às 6 horas, orando pela sua vida, declarando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para nos guiar na presença dele. Por isso, fica na paz, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida.